Mudando um pouco de assunto, vamos falar da gestão de Tarcísio de Freitas e Guilherme Derrite, que levou o estado de São Paulo a registrar uma queda histórica no número de roubos, em geral, no mês de novembro. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, foram registradas pouco mais de 15 mil ocorrências no estado. Essa é a menor marca já registrada para o período em 24 anos. No acumulado do ano, a queda foi de 15,3%, também o menor índice em 24 anos para roubos. Outros delitos, como furtos, roubos de cargas de veículos e estupros, também caíram no período. Parece um mundo ideal, né, Raquel Galinatti. É um fato realmente significativo quando a gente fala que existe a coibição, através do policiamento ostensivo preventivo, da diminuição da prática de crimes violentos patrimoniais, que são os roubos. Porém, infelizmente, aqueles crimes que dão a sensação de insegurança para a população, por exemplo, andando nas ruas de qualquer cidade do Brasil, são os furtos qualificados. Quando a gente fala dos celulares que são arrancados da forma mais covarde da mão da população andando nas ruas, a classificação não é pelo crime da tipificação pelo roubo, e sim pelo um furto qualificado pela destreza. Deveríamos até tipificar pelo roubo, na gravidade que eu mensuro a prática de crimes que deixam a população amedrontada, que deixam a população com essa sensação de insegurança latente. Outros crimes que deveriam ter um olhar realmente mais aprofundado são os crimes que são praticados através de fraudes pela internet, instrumentalizada pelas redes sociais. Aumentou de forma significativa os golpes virtuais. Então, o governo do estado de São Paulo está de parabéns por ter conseguido dar essa resposta da certeza do castigo para aqueles que praticam crimes violentos, patrimoniais, que são os roubos, mas precisamos avançar no que diz respeito aos crimes de furtos e qualificados e também aos crimes que são praticados pelos meios virtuais, os golpes através do meio virtual. Mas eu queria também dar um fato que é motivo de muito orgulho para a Prefeitura de Santos e para a Secretaria de Segurança Pública de Santos, que tivemos um Réveillon, um fato histórico, com aproximadamente 1 milhão de pessoas que estiveram nas praias de Santos para a passagem do ano para o ano de 2025, com ocorrência criminal zero. Não tivemos nenhuma intercorrência criminal, como furtos, roubos, violência, aqueles crimes que dão a sensação de insegurança para a população, com aproximadamente 14 minutos de queima de fogos. E isso foi graças a um planejamento estratégico prévio, o que estávamos falando aqui no debate da mesa. É necessário um planejamento prévio, a ostensividade ao longo das semanas que antecederam o Réveillon, com a Guarda Civil Municipal de Santos postada como uma zona de segurança máxima. Aqui eu quero tecer os meus agradecimentos também à Polícia Civil, à Polícia Militar, com o apoio aparato preparado pela Prefeitura de Santos, que proporcionou um maior contingente de policiais também militares na Orla de Santos. Então mostra que é possível, através de estratégia, planejamento, com zero necessidade de intercorrência, como neutralização de práticas criminosas, através de um policiamento ostensivo preventivo. Então temos muito orgulho de dar essa notícia em primeira mão, que na segunda maior queima de fogos do Brasil, que é a cidade de Santos, tivemos zero ocorrência policial. E como secretária de Segurança Pública de Santos, tenho muito orgulho dos policiais municipais e de toda a força de segurança do âmbito do Estado, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar. Mônica Rosenberg, esse bom resultado que a gente falou agora, de diminuição de furtos, de roubos, de cargas, de veículos e estupros, na sua avaliação, se dá sim a gestão de Tarcísio de Freitas e Guilherme Derrite? Houve mais investimento em relação a policiais? Houve mais olhar para esse setor, para essa área?
Pois é, eu sou uma pessoa um pouco desconfiada, ouvi hoje de manhã no jornal da Jovem Pan esse estudo aí da Secretaria e fui buscar mais informações porque há meses que nós só falamos que há um problema de segurança pública, nós acompanhamos os números absurdos de casos e a sensação, especialmente, de insegurança. Eu sei de muita gente que queria vir para Paulista e não veio porque estava com medo. Daí eu fui conversar com especialistas, com pessoas que eu conheço, fui ver os números e aí está aí anunciado redução no número de casos de estupro. Caiu de 80 para 75. Tudo bem, que ótimo que 5 mulheres a menos estão sujeitas a essa violência, mas ainda há 75 mulheres. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de dados para não gerar uma ilusão de que, então está melhorando, está tudo bem, sigamos do jeito que está, porque não é bem assim. Cair de 80 estupros para 75 continua sendo inadmissível para todas as mulheres do país. E aí, assim, os dados não são transparentes, o acesso a esses dados é muito difícil, até há dados que são conflitantes. Então, quando a gente lê um estudo que diz que houve uma grande queda e que é a maior queda da história, tem que ver direitinho como é que estão sendo feitos esses cálculos para não ter uma impressão de que são políticas que estão funcionando, mas sim, talvez sejam apenas tratamento de números que estão dando resultados que podem ser publicados. E aí eu fico sempre muito desconfiada. Para mim, uma queda de 80 estupros para 75 não é uma boa notícia. Jéssica Peixoto. Então, eu queria ressaltar onde que eu acho que está muito ligado essa queda expressiva em relação à situação aqui na segurança pública. Este ano, no ano de 2024, foi a maior alta de contratações das polícias militar, civil e dos corpos técnicos. Esse foi um investimento que o governador do estado, Tarcísio de Freitas, fez ali na pasta do seu secretário Derrite. E aqui vale mencionar que ao longo do ano, até a gente fala muito sobre emendas e tudo mais, o Derrite foi uma figura ativa nos corredores de Brasília buscando essas verbas para a segurança pública. Não à toa, se a gente pega ali em março e compara, os investimentos na polícia militar triplicaram. Então, assim, quando você expande o seu corpo de contratação para um estado tão grande quanto São Paulo, foram mais de 7.800 novos policiais. Quando você faz isso, você tem mais habilidade de investigação. Vamos lembrar que a Raquel, inclusive, parabéns pelo caso de Santos, e muitas das vezes, nesses casos aí, o que acontece? Você vai fazer um boletim de ocorrência, mas aquele boletim de ocorrência, por uma outra analogia, morre na praia. Ele não tem prosseguimento investigativo, até porque falta pessoal. Então, quando a gente investe também em novas contratações, quando a gente investe em mais pessoas para fazer o policiamento das nossas regiões, o ambiente fica mais seguro, mais cuidado. É a teoria das janelas quebradas. Quando a gente tem um corpo, por exemplo, policial, fazendo esse policiamento, a gente tem ali um espaço de cuidado e segurança. O próprio bandido se sente mais acuado de ir para um tipo de ação como essa. Então, eu acho que esses dados comprovam o bom trabalho, o ótimo trabalho que o governador Tarcísio de Freitas e o Derrite têm feito à frente aí das questões de segurança pública no país. Eu entendo o medo da Mônica em relação aos dados, mas como os dados são de fácil checagem muitas das vezes, são dados assim, são dados confiáveis do nosso setor, a gente também precisa, na minha perspectiva, respeitar e ver esses indícios. Acho que a taxa de estupro poderia ter caído mais, espero que caia, mas eu acho que a grande questão é que ao longo do tempo ela tinha aumentado. Então o fato dela cair já é uma conquista, mas precisamos investir cada vez mais na segurança pública, porque você que está me assistindo, você que está nos escutando aí, você sabe que nós vimos ontem uma mulher no Rio de Janeiro que estava tomando um sol, levou uma bala na cabeça de raspão ali. O medo das pessoas em relação a assaltos, o medo das pessoas em relação à sua própria família, os pais que veem seus filhos sair de casa todo dia e ficam preocupados por conta das notícias no jornal, é um risco frequente e é o principal ponto de interesse da população. A população está com saudade de se sentir segura. Na verdade, eu acho que segurança é algo que a gente quase nunca sentiu, né, aqui no Brasil, né, Jéssica Peixoto? Já voltamos com você, Jéssica. Mônica Rosenberg, permeando esse assunto de segurança pública ainda, eu quero ouvir também a avaliação das meninas aqui, o uso de câmeras corporais. Vamos falar sobre esse assunto. A gente viu que no fim do ano de 2024, no dia 26 de dezembro, se eu não me engano, foi estabelecido novas regras para o uso de câmeras corporais nos policiais. Queria que você falasse sobre essa utilização. É algo que, na sua avaliação, vai contribuir
para a segurança dos próprios policiais? Só antes de falar disso, eu só gostaria de falar que nós continuamos com um déficit muito grande nas polícias. A Polícia Civil tem até um site chamado Defasômetro, basta dar uma olhada, já citou contratações, mas assim, longe de ser suficiente, longe de ser algo que possa ter causado a maior queda dos indícios. Então, eu continuo desconfiada dos números e o assunto, justamente, esse é o perigo, quando a gente traz números dizendo, caiu, mas teve contratação, tá tudo bem? Não. Precisa continuar contratando e aí a gente entra na questão das câmeras. Eu sou muito a favor das câmeras, acho que elas vêm para defender o policial, elas vêm para preservar a verdade, para que a gente possa saber o que aconteceu, não para entrar numa discussão de bandido bom é bandido morto e o policial com câmera não vai poder sacar a arma e sem isso os bandidos vão estar nas ruas livres para fazer o que quiserem. Não é essa discussão que a gente tem que ter. A imagem das câmeras, existe uma grande diferença entre elas ser uma coisa que é pública, porém não é divulgada, não é publicitada. A transparência não precisa necessariamente ser transmitido online para o mundo inteiro ver. Sou a favor. Agora, a forma como foi decidido, criando gasto para o governo, de forma impositiva e focando muito em São Paulo, como se não houvesse, por exemplo, a Bahia com taxas muito maiores de violência, já entrou no debate político, já está politizando uma discussão que deve ser técnica. Quem tem que falar sobre isso é a Raquel. E a gente precisa voltar a colocar a discussão, a bola no chão e discutir de forma técnica os prós, os contras, o custo, quem, quando. Mas aí se puser câmera nos policiais o tempo todo, quando ele for no banheiro. Mas por que o policial tem câmera e a justiça não tem? O policial pode usar a câmera quando está na rua, fazendo qualquer tipo de abordagem, assim como os juízes, quando estão em audiência. Hoje essas audiências são transmitidas e nós vimos coisas assustadoras em audiências, ações inadmissíveis por parte de juízes de direito na hora que começou a transmitir. Então, transparência é bom e deve ser apoiada. O como é que a gente vai ter que discutir. E, Raquel, parabéns, porque é sensacional um fim de ano com taxa zero de ocorrências. Parabéns e deve ser louvado, sim. Muito obrigada, Jess, muito obrigada, Mônica. A questão das câmeras, eu concordo quando a Mônica fala em relação à transparência, aliás, um princípio basilar da administração pública, a publicidade, é necessária a transparência, a publicidade em tudo que diz relacionado a serviço público, principalmente o pilar dos direitos sociais, que é a segurança pública. Agora, quando a gente entra na problemática e na polêmica de câmeras, infelizmente a discussão não é baseada na realidade vivenciada pelos policiais no combate ao crime. Temos uma carência muito grande, você acabou de relatar o defasômetro do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, em que temos um déficit histórico que supera 14 mil policiais. Temos um déficit também muito alto no que diz respeito à Polícia Militar aqui no Estado de São Paulo, que não é exclusividade do Estado de São Paulo, Paula, o Brasil inteiro, como diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, o panorama nacional dos estados em relação ao déficit de polícias, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, é latente, é permanente. Também da Polícia Federal existe um déficit que chega a quase 30%. Então, quando a gente vê prioridade no combate ao crime, nós percebemos que existe, sim, um norte ideológico para implementar câmeras e câmeras que não têm um comparativo lógico de diminuição ou aumento de criminalidade ou neutralização em relação à atuação da força policial. Por quê? Em termos práticos, temos em operação 10.125 câmeras no estado de São Paulo. Temos 80 mil policiais militares. Como faremos o comparativo de aumento ou diminuição do chamado, aqueles que são neutralizados de acordo com um confronto com a polícia, se não temos a totalidade dos policiais militares usando as câmeras? Alguns vão falar, do efetivo de 80 mil, ninguém trabalha 24 horas, então desse 80 mil você divide por 3. Ok, dividamos por 3, 30 mil homens. 27 mil homens. Não temos esse comparativo. Então, isso significa que as pautas são muito mais baseadas ideologicamente do que efetivamente o combate ao crime. É necessário fiscalizar a atuação do policial, que tenhamos corregedorias, ouvidorias e tudo que dá robustez a uma correição de uma atividade criminosa
por parte daquele criminoso que infiltra numa instituição policial do que generalizar todos os valorosos homens que acordam todos os dias para servir como escudo entre o crime e a sociedade.